Então, vou ler aqui a reflexão para iniciar. Livro 2, né? Então, capítulo 9, a metafísica. Reflexão, o físico e o metafísico. Não são poucos os homens que têm segurança somente no que os sentidos lhe transmitem. A força do raciocínio abstrato só é reconhecido por poucos. Este exige ousadia, audácia e busca no entendimento do desconhecido. Enfim, requer esforço mental. O pouco que os sentidos são atingidos pelo imponderável quase sempre é tratado como ilusão, fraude ou como sendo produto do inconsciente. Isso tudo sem contar com as ideias de antemão concebidas. Por que esses homens não se propõem a investigar seriamente? E aí, então, a reflexão já nos remete a essa questão de que bem assim da modernidade, vamos dizer assim, né, contemporânea, né, de que a ciência que é verdadeira, o que a ciência coloca, porque foi demonstrado e é, então, algo dito como verdadeiro que a ciência traz. Aí é uma questão, né? É aquilo que a gente já viu quando tratamos na aula de ciência, de que a ciência, sim, o que ela traz tem grande chance de ser verdadeiro, porque foi provado, foi experimentado, então é um conhecimento bastante sólido, porém não é toda a realidade. A realidade é muito mais ampla do que a ciência consegue demonstrar. E aí é a questão da gente fazer esse questionamento para nós, já que nós defendemos a tese, nós aqui como espíritas, dentro da filosofia espírita, de que há muito mais coisas do que além da matéria e os sentidos podem nos mostrar, através dos 5 sentidos. Então, quais são essas coisas? E caberia a nós o ônus da prova. Agora, como que se prova coisas que estão além da materialidade? Fica aí a provocação. A gente consegue ir no caminho filosófico e até mesmo da crença e da fé, mas ainda não conseguimos transformar essas coisas em conhecimento científico. Na hora que a gente conseguir fazer com que um conceito filosófico, espírita ou qualquer outro metafísico, ele deixa de ter a sua característica principal, que é justamente ele ser algo comprovado. Então, já não é mais motivo de discussão filosófica ou de fé. Já é fato de domínio público. A doutrina espírita, a filosofia espírita, ela tem essa característica de propor postulados, conceitos, que nós entendemos que, com o tempo, a ciência irá comprovar. Não tem nada dogmático, não tem nada colocado como inacessível. Talvez inacessível no momento atual, mas no futuro serão possíveis de ser confirmados, provados. Então, acho que a questão aí central para nós é o discurso. É como a gente leva a questão metafísica, a questão espiritual. É uma questão de alinhar o nosso discurso para que ele não seja contraditório. Então, quando a gente pega um livro mediúnico e recebe uma informação que a gente julga científica, nós temos que ter o entendimento que não é científico no sentido acadêmico. É uma proposição que pode ser um dia confirmada pela ciência, mas ainda é
informação que vem pela revelação. A revelação é essa que traz uma informação que ainda está para ser comprovada há quanto tempo. Um exemplo disso que eu costumo citar é aquela do livro do Chico, onde ele fala que a matéria é luz coagulada. A expressão que ele usou na época. A luz se coagula, e no processo de coagular, ela se apresenta como matéria. E depois Einstein vem trazer o conceito de que matéria é energia condensada. Ok? Então, uma coisa que foi num tempo mediúnico, através de revelação, posteriormente uma confirmação científica. Então, o nosso discurso tem que estar, para o rigor filosófico, tem que estar bem alinhado nesse sentido. Do que estamos falando? É algo realmente científico ou é no campo da metafísica? Eu defrontei, por exemplo, já comentei aqui com vocês, com uma engenheira, colega de Embraer, que ela falou, só acredito naquilo que a ciência diz. Eu falei só, ainda bem que eu sou filósofo, porque o filósofo ele vai além da ciência. Ok? Ô, Ricardo, mas aí no momento em que a metafísica é comprovada pela ciência, ela passa a ser ciência e não mais metafísica, né? Isso, sim. Aí ela vira um fato comprovado. Ok. Ok? Mas aí não há problema algum. Nós não. A gente, quando fala de Deus, a gente não está pretendendo comprovar Deus, né? Ok? Nós trazemos argumentos filosóficos para que se possa, sim, ter a condição de crer em Deus, que ele existe, através de evidências. Mas nós não conseguimos fazer isso numa comprovação científica, além de outras coisas. Pode falar, Marcelo, acho que eu primeiro, depois Iraí. Não sei a ordem, mas acho que foi isso. Eu fiquei com uma dúvida agora com a pergunta da Patrícia, né? A respeito da questão a partir do momento que a ciência comprova a metafísica, ela se torna ciência, né? Ou fato, alguma coisa assim. É isso mesmo? Qual foi a resposta mesmo? Porque, A resposta que eu dei a é partir assim, que a por ciência exemplo, comprova, a metafísica, a gente vai ver, ela é muito ampla. Tem, assim, os que a gente pode dizer objetos metafísicos, mas tem os conceitos metafísicos, como liberdade, a noção de justiça, são conceitos metafísicos. Mas vamos pensar em objetos metafísicos. O espírito, por exemplo. Ok? Ele é um objeto metafísico. A gente compreende a ação dele pelo argumento filosófico, mas não conseguimos comprovar ele cientificamente. No dia em que a ciência comprovar a existência do espírito, ele passa de ser um objeto de fato, comprovado. Aí já não é mais objeto de fé e nem conceitual. Consegui esclarecer, Marcelo? Ele deixa de ser algo somente conceitual, né? Passa a ter é, uma existência concreta através de equipamentos que comprovam a existência. Por exemplo, vou falar mais próximo nosso, né? O perispírito, por exemplo, o corpo espiritual. No dia que tiver um equipamento e conseguir medir e identificar como é que é o perispírito, e já tem algumas teorias partindo nessa direção, ele deixa de ser um objeto metafísico, ele passa a ser algo que faz parte da realidade. Numa outra mais sutil, numa dimensão mais sutil que a nossa, mas já de conhecimento científico. eu penso assim na questão de Kardec, né? Como é que, por exemplo, se fosse reconhecido o método que ele utilizou para comprovar a inteligência naquelas respostas que foi dado, ele de repente, pelo método dele,
se fosse reconhecido, ele teria comprovado a existência do espírito, né, dessa inteligência, além da gente, né, embora o objeto continue sendo metafísico. Né? É nesse sentido que eu estou falando. O Ah, objeto ok, vai continuar entendi. metafísico. Né? Entendi. Até porque a existência dele é no, fora de um outro plano, né? Exato. Ele está comprovando cientificamente, se aquele método for reconhecido, que existe uma inteligência, né, que a gente ele viu por coletar as mensagens de diversos lugares. Né? É isso que eu estou só fazendo essa observação. Então, Não sei aí se eu eu. não entendi, Marcelo, mas aí entra uma coisa que é a seguinte: é a quebra de paradigma, ok? Quando acontecer isso, vai haver uma quebra de paradigma. Então, a extensão do conhecimento vai se ampliar muito. Vai se incluir uma série de coisas para o conhecimento que hoje é considerado do lado de lá. Na sessão, por exemplo, no estudo mediúnico, por exemplo, nas aulas práticas de mediunidade, curso de médium, né? Por Sim, exemplo, um dos métodos que a gente utiliza ali, a gente faz ali uma certa inspiração e cada um coloca aquilo que veio na sua mente. E o número de pessoas que não foram influenciados por nada, mas mostrando a mesmo nome que veio à mente, a mesma coisa, é praticamente é como sim, se fosse um método utilizado para confirmar sim. a mensagem, a origem do coisa, assim. Mas, enfim, eu entendi que a ciência acadêmica ela Isso, não nós estamos olhando do ponto de é vista assim, da como a ciência ciência, né? espírita, né? A É. ciência ainda não aceita o método mediúnico, não aceita nem o próprio método, né? Uhum. Ok? Apesar de Legal, um método confirmar para as pessoas que o praticam, ok? legal, legal. Precisa ter esse avanço, aí é a quebra de paradigma. Quando ela acontecer, aí sim, aí vai, a coisa vai. Nós vamos ter, acho que, poxa, eu penso que quando isso acontecer, será uma evolução para a humanidade gigantesca. Quem for próximo aí, eu não vi duas mãos levantadas, a Joelma primeiro, vai, Joelma. As mulheres primeiro, né? É o seu Iraí. A sereia? Opa, então vamos lá, né? Seu Iraíra é bom, mas vamos lá. Eu me identifiquei pra caramba com a colocação da Patrícia, porque também foi uma dúvida que eu levantei na hora. E a observação dela, junto com a minha dúvida, me fez associar com aquele provérbio, ditado, não é nem provérbio, que o melhor de uma festa é esperar por ela. A partir do momento que vira festa, perde a graça. Assim penso eu com relação à nossa avidez por transformar a metafísica na comprovação pela ciência. Olha que gozado. Então, a metafísica, a priori, está sempre submetida à ciência, porque nós só vamos, entre aspas, apalpar e valorizar um pensamento metafísico a partir do momento que a senhora ciência confirmar. Pois bem, fiquemos tranquilos, Patrícia, com essa preocupação, porque sempre que a metafísica for comprovada pela ciência e deixar de ser metafísica, haverá de haver uma nova dúvida. Assim como, mesmo em decepções de festas que são concretizadas, novas esperas virão para novas festas. Assim é o caminhar, na minha opinião. Muito bom, Elaine, muito bom. Joelma? Eu acho que discutir metafísica é bem complexo, né? Porque é uma coisa muito nova, né? Apesar de ser discutido há tempos, né? Com Aristóteles lá atrás, eu já discuti um pouco, né? Do ser humano além da física, além da matéria. Mas houve, nossa, quanto tempo o ser humano acreditou que o rato nascia de roupa suja largada no porão, nos cantos da casa? A igreja confirmava isso, afirmava isso, e o povo acreditava que o pato, os bichinhos, nascia da espuma do rio, né? E nos meados mais ou menos do século passado, né, nem muito tempo, que os caras descobriram que não, né? Fizeram teste com bactéria e tal, tal, tal. Descobriram o microscópio. E a partir daí, as pessoas começaram a acreditar que existe um mundo microscópio, né? Quando que eles iam imaginar que existia uma bactéria, existia um vírus, enfim, micro-organismos?
mas o microscópio trouxe essa visão para nós. Depois descobriram, né, o telescópio. A gente olhava, via as estrelas, mas o que que é isso? Aí lá eles descobriram, né, aquele aparelho antigamente, que hoje foi evoluindo, evoluindo, que a gente consegue ir além, né? E aí começaram a acreditar. Então, eu acredito que a ciência, né, formal, vai chegar um momento, talvez nós não estaremos mais aqui, provavelmente não, né, mas que eles vão aprovar. Hoje está tendo muita experiência, né, com experiência quase morte, entre outras coisas. Quando Kardec veio e trouxe, assim, às vezes eu fico lendo as coisas, eu fico vendo, né, eu estava vendo a Gênesis, um monte de coisa assim, muito conhecimento, mas tem umas coisas que você fala assim, ai meu Deus, será que é isso? Será que não é aquilo? Porque ainda temos essa visão que precisa de ter algo que prove, né? Eu acredito que nós vamos chegar a isso no futuro. Sim, muito bom. Então vamos lá para a introdução. Quem poderia ler a introdução? Vou passar aqui o slide. Não sei se a letra está um pouco pequena para vocês, como é que está? Tá bom. Tem também no, na apostila, pode ler direto da apostila também. Ricardo, deixa eu só complementar rapidinho aqui Ah, o que a desculpa, Joelma Senhor. tá falando. Eu até coloquei no grupo lá uma entrevista da Lúcia Helena junto com um diretor do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde ele convida ela para um primeiro papo filosófico, vamos dizer assim, né, explicando a filosofia, para ajudar na recuperação dos pacientes, né? Então, assim, olha onde a filosofia está chegando, né? Eu acho que de pouquinho em pouquinho isso realmente vai acontecer, como a Jama colocou, né? Os patinhos nascerem de espuma, né? Ou seja, não tem outra saída. A saída é essa, né? E até grandes hospitais, né, da grande São Paulo já estão começando a reconhecer que não é só a ciência, a medicina ali, o físico, né? Existe algo além. Então, acho que a gente está indo para esse caminho mesmo, né? Sim, perfeito. Pode ler a introdução. Quem gostaria de ler? Poderia ler para nós? Posso ler. Posso ler? Opa, Introdução. Este capítulo tem por objetivo entender os conceitos de metafísica e ontologia, bem como conhecer sua origem e seu desenvolvimento, uma das partes mais importantes da filosofia, pois investiga o ser na sua essência. Essa investigação se faz, inclusive, no estudo de sua origem e destino. As células do nosso corpo morrem e surgem novas de tempos em tempos. Aquelas com as quais nascemos já não existem mais. E a grande maioria delas são bem recentes. No fundo, nosso corpo se modifica com o passar do tempo. Da mesma forma, temos nossa história gravada em nossa memória. Temos nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos e mesmo desafetos. Enfim, uma teia de relações. Imaginemos que de uma hora para outra percamos a nossa memória definitivamente, irrecuperavelmente. Finalmente, quem somos nós? Quem sou eu? Sou o meu corpo? Qual o corpo? O de hoje ou o de ontem? Ou o que será amanhã? Minha identidade é minha história? Seriam as minhas relações? As águas do rio Amazonas fluem da nascente à foz. Elas mudam de lugar no decorrer do tempo e o rio se mantém sempre o mesmo. O que é o rio Amazonas? Quem é ele, se suas águas não são sempre as mesmas? Um típico questionamento metafísico seria: o homem com 50 anos é o mesmo de quando ele tinha 5 anos? Um rio, quando cheio, é o mesmo rio quando está com o seu curso quase seco? Perguntas como essas é que constituem o campo da metafísica. ok. A introdução é até bastante longa, né? E vai Bonita? colocar, então, a
investigação do ser e sua essência, né? Eu colocaria aí não só o ser, mas também os entes, tá? Quando a gente fala o ser, a gente fala geralmente do ser como ser humano, como seres vivos, mas também os entes, os objetos, tudo que está ao nosso redor, todos os entes existentes. Isso é uma questão até de postura filosófica, porque você pode olhar a realidade, simplesmente fazer uma leitura dos fenômenos, sem indagar o porquê, aceitando passivamente que eles são como são. Mas você pode também olhar os fenômenos ao seu redor, a relação dos entes e dos seres, e questionar por que é assim. Por que, então, por exemplo, aí no exemplo citado, que é bastante emblemático, porque há um entendimento de que as nossas células, moléculas, se renovam a cada 7 anos. Se o nosso corpo físico muda num nível intramolecular de 7 em 7 anos, por que a personalidade permanece? A personalidade não é subproduto da atividade celular? Não. Não deveria mudar junto, já que mudou tudo? No entanto, a consciência permanece. E esse é o grande mistério, esse é a toca do coelho, né? É responder a essa pergunta. A parte do Heráclito, que é o vir a ser, que é exemplificada aí no Rio Amazonas, da introdução, essa é fato. O devir, a gente vê ele constantemente na matéria. Agora, a gente pode aceitar que o rio flui, ele nunca é o mesmo, sem questionar o porquê que ele muda. Da onde que ele vem? Para onde que ele vai? Qual a finalidade da existência de um rio? De um processo da chuva? Entre outras coisas. Então, é uma questão de mentalidade. E a mentalidade filosófica se apresenta aí. Quando ela olha aquilo que muitas vezes parece óbvio e banal e pergunta o porquê. E aí, então, nós vamos buscar a essência daquilo que nós estamos vendo. Ok? E aí, pode falar. Então, me permita lembrar uma observação sua para colocar até em pensamento, não em discussão, mas em pensamento pelo grupo. Quando você fala, ora, se as nossas células mudam, moléculas mudam de 7 em 7 anos, por que a nossa personalidade não mudaria, sendo que, abre aspas, a nossa personalidade é subproduto das células? Palavras aí lembradas por você. Eu gostaria de lembrar, não é minha grande dúvida a hora que você observou isso, quando nós vimos a aula passada ou retrasada sobre cérebro e mente, nós vimos que a mente está acima do cérebro, né? Que o lado, vamos dizer assim, entre aspas, metafísico, mente, aí, pensamento, procura, etc., estaria acima do cérebro. Então, a meu ver, a nossa personalidade não está subproduto, não é subproduto e não está sujeita às mudanças das células. Eu diria até que essas mudanças podem ser. Olha, eu usando a metafísica, se eu não posso provar, eu estou metafisiando, mas as mudanças das células de 7 em 7 anos podem ser subproduto da nossa consciência e do nosso pensar e da nossa reencarnação pregressa, e não o contrário. Muito bom. É isso que a gente viu lá na aula da mente, né? Lembrado. Então, é assim, o pensamento materialista, ele entende que a mente é subproduto do cérebro. Então, Materialista. ok? Então, Exato. o filósofo ele vai questionar se isso é verdadeiro ou não. Será que a mente é realmente subproduto do cérebro? Mas não parece que nós não conseguimos definir o que é mente. Quanto mais afirmar que ela é subproduto do cérebro.
Ela é um Exatamente. fluido? Ela é uma bile? O que é a mente? É a memória, então. Aí complica mais ainda. Porque a memória, o que é a memória dentro do cérebro? Uma fotografia estampada, codificada em neurônios? Eu tenho uma mini tese, sem alongar o assunto, porque eu sei que nós temos um tempo regulamentar, mas eu criei uma tese para mim mesmo, para confirmar que o cérebro é subproduto da mente e que a mente está acima do cérebro. Simplesmente o cérebro nasce de um útero, o cérebro nasce de uma relação sexual posterior, existente após a causa primária, que nós vimos que é Deus. Então, se você for analisar causa e efeito, você vai ver que o cérebro é uma causa e não o cérebro ele é um efeito, melhor dizendo, e não uma causa. Aí a gente vai acabar voltando naquela questão de causa, e simplesmente falar assim como hoje eu olhei um dente, a simetria dos meus dentes, eu respondi simplesmente, por que isso? Simplesmente a resposta será Deus. Então, o cérebro é submisso à mente, porque o cérebro é consequência e não é causa. Opa! Aí, indo nessa direção que você colocou, do útero, lembra aqui que eu falei para vocês de experiências chamadas perinatais, que são dentro do útero, aonde lá no útero a pessoa tem percepções que ela não tem ainda formação cerebral para ter. E ela tem mesmo assim. Tá vendo? Percebe o ambiente. É ou não é efeito o cérebro? Não é causa jamais. A causa Então. primária é Deus. Isso são evidências em direção a essa concepção nossa de que a mente é anterior ao cérebro. Pode falar, Patrícia. Não, eu só bati palminha aí porque achei fantástica a colocação. No caso da experiência de quase morte, acho que foi, não sei quem citou, foi a Joelma ou a Patrícia, a experiência de quase morte, quando a pessoa tem atividade, ela conta toda uma narrativa de vivência num cérebro que está isoelétrico, quer dizer, sem funcionamento. E a pessoa vem, então, com uma narrativa que não é só uma narrativa de uma fantasia, de um mundo que ela visitou, não. Aquela narrativa que ela traz é o ambiente hospitalar onde ela estava sendo operada, com detalhes do real. A pessoa percebeu que naquela onde ela estava sendo operada, ela percebeu a situação dos médicos, os equipamentos que estavam ali em volta. Tem um caso aí de uma mulher que deixou uma prótese dentária, foi guardada numa gaveta, ela lembrava a gaveta onde foi guardada para poder fazer a cirurgia. Tiraram ela estava anestesiada, não viu, mas na experiência com as mortes ela viu. Além de outros detalhes, existem inúmeros casos assim. Então, são evidências, ok? Mas a metafísica, ela é essa que vai buscar a essência das coisas, rastreando as evidências daquilo que muitas vezes não é patente, não está ali acessível, é alcançado através da filosofia, do conhecimento. Né? E aí, então, é onde ela é colocada em dúvida sempre. Ela é colocada em dúvida sempre. Tá? E aí, quanto mais embasado for o argumento, mais condições eles têm de resistir às investidas do negacionismo, do materialismo. Okay? Aí entra o papel nosso, né, de fazer um discurso bem fundamentado daquilo que nós queremos colocar como objeto existente, que seria um conceito metafísico, mas bem fundamentado filosoficamente. Aí ele tem propriedade para resistir a essas investidas. Caso ele seja, como dizem alguns, um castelo de cartas,
ou como teias de aranha, como dizia o Nietzsche, de construções intelectuais, elas são facilmente derrubadas, rompidas, no dizer do Nietzsche aí, né? Ok? Tudo bem até aí? Aí, ó, indagações metafísicas. Isso é um slide a mais que eu coloquei, não está aí na apostila, só para vocês terem uma ideia, né, do alcance da metafísica. Qual é a natureza e a origem do universo? Existem muitos objetos ou apenas um? O que explica as características e relações entre os objetos particulares, tipicamente concretos? Quais coisas existem em si e não dependem de outras? Como os objetos perduram ao longo da mudança e transformação que presenciamos na natureza? Qual a relação entre mente e corpo? Qual a natureza da consciência? O livre-arbítrio é compatível com o determinismo? Ou a natureza é essencial? Qual é a natureza? Ou a natureza é essencial dos entes? Ok, qual é a natureza essencial dos entes, né? Existe a necessidade e significado na natureza? Eu acho essa uma pergunta importantíssima. Existe necessidade e significado? Ou tudo é uma obra do acaso? Ou as coisas existem porque existe uma razão por trás disso? Aí é o que a gente chama de causalidade, que é um princípio muito importante para o entendimento do universo, das coisas, dos quais teve um filósofo que colocou um problema nisso, né? A gente vai ver que é o David Hume, ok? O espaço existe por si só ou é apenas uma relação entre objetos? Qual a natureza do tempo? O tempo flui? Quanto da realidade depende da existência e da atividade das mentes? E muitas outras perguntas, tá? Todas aí que são respondidas através da metafísica. Tudo bem? Só para. Eu vou estar disponibilizando todos esses slides para vocês. Só para pontuar, para mim, Platão é esse primeiro cara que vai trazer a metafísica de uma forma filosófica impressionante. Tá? A abrangência da doutrina de Platão, a filosofia dele. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, vocês vão ver uma coluna de Heráclito, ao lado a coluna de Parmênides. Heráclito, ele é o do devir, de tudo vir a ser, tudo muda, tudo é constante. Um fluxo constante, tudo é uma mutação constante. Eu entendo que Heráclito fala do mundo material. Quando a gente vai para Parmênides, que é a antítese de Heráclito, ele diz que o ser é. Porque se tudo muda, então onde é que está o ser? Nada tem existência concreta? É tudo mutação? E aí, então, para se definir o que é o ser, e existe algo de concreto, ele vai dizer, então, que o ser é e não pode não ser. E por aí vai. Então, aqui é a grande nossa pergunta. No meio do mundo das formas que a gente vive, de constante transformação, existe algo que é permanente? Na concepção espírita, o que é esse permanente? O que no entendimento espírita vai de encontro a Parmênides? Ninguém se habilita? Espírito? Marcelo já disse lá. Espírito. Ok? Então, Parmênides está falando do espírito. E a gente poderia falar das coisas espirituais. Ok? Essas estão além da mudança do mundo das formas.
que é o nosso campo de investigação, que vai em direção à metafísica. Então, o Platão, quando ele falava que o mundo muda, tem diversas formas, há um mundo essencial, que é o mundo inteligível, que é o das ideias, da razão, da perfeição. Aí ele inclui Parmênides, né, que é o imutável, a forma, a essência, o plano metafísico. Nós conhecemos a metafísica através de Aristóteles. E Aristóteles ele era um pouco antítese de Platão. Ok? Por isso que a nossa herança, baseada em Aristóteles, ela é mais científica. Porque Aristóteles é o grande sistematizador da ciência. Ok? Então, nós, espíritas, temos as nossas origens e a base do nosso pensamento em Platão. Tudo bem? Somos essencialmente metafísicos. Pode falar, Patrícia. Ricardo, tudo bem, o espírito continua e vai reencarnando, né, de corpo em corpo, mas ele também se transforma, né? Ele também vai evoluindo, ele não fica na mesma, né? Não, mas ele tem uma substância, aquilo que a gente chama de substância na filosofia, que permanece. Ela só se modifica, ela se torna mais complexa, mas a substância permanece. Ok? Entendi. Tá? Você não deixa de ser espírito. Agora, as formas materiais, algo, por exemplo, uma pedra deixa de ser pedra. O objeto deixa de ser. Aquilo que o constituía, que o caracterizava, deixa de ser. Ok? Enquanto pedra, enquanto mesa, enquanto corpo. Corpo se dissocia, as moléculas, deixa de ser o corpo. O espírito não, permanece enquanto espírito. Só que ele vai se complexificando pelo aprendizado que ele tem. Mas a essência permanece, a substância principal permanece, que é a hipostase, né? Da filosofia. Ok? Vamos lá, então, para o Aristóteles. Não se preocupe aí com esse monte de informação que tem nesse slide, porque eu vou passar para vocês. Vou dar em linhas gerais, para vocês depois darem uma olhada, ler um pouquinho mais de calma. Porque a importância do Aristóteles é olhar esse campo da metafísica, que o Platão também falava, e trazer assim mais para um estudo sistematizado. Então, ele vai criar conceitos, ele vai definir algumas coisas. O conceito de Aristóteles, importantíssimo, metafísico, potenciato, ok? Que é a causa do movimento. Tudo se move, tem um porquê. Se move de potência para ato. Sempre. Ok? Outro também são as causas que Aristóteles coloca como causa formal, causa eficiente, causa final e causa material. Aí do lado esquerdo superior do slide. Estão conseguindo enxergar? Tem uma figurinha aí do cara esculpindo na pedra uma estátua. Causa material, a pedra. Causa formal, ato ou configuração. Então vai ter aquela forma lá, né? Qual é a forma que vai adquirir aquela pedra? Causa eficiente. Quem está transformando a pedra para a forma de uma estátua? É o escultor. Ele é a causa eficiente. E, por fim, finalidade. Quer dizer, ele pegou um bloco de pedra e tinha a finalidade de construir um busto, uma estátua. Vamos transpor isso para a natureza. Causa material tranquilo, causa formal tranquilo, as formas da natureza estão aí. Causa eficiente, a gente pode, através das leis da natureza, identificar.
Ok? Agora, e a finalidade? Entenderam meu raciocínio? A natureza está, ela tem tem a sua constituição material, ela tem a sua forma, ela tem um agente que são as leis que transformam todos os elementos ao nosso redor. Mas agora a pergunta é: existe uma finalidade para isso? A Terra, ela tem uma finalidade? Ou ela é mero produto do acaso? Sem uma finalidade. Estão fazendo um raciocínio filosófico aqui, a gente chegar a uma conclusão. Ao olhar a Terra, parece que ela tem uma finalidade ou não? Sim, Sim, né? se a gente for pensar exatamente, né, pela metafísica, né, e pelo espiritismo, né, que estamos num plano de provas e expiações, ela tem uma finalidade, né, que é regenerar, né, que é nos Abrigar a evoluir, né? vida, abrigar a vida, seres conscientes. Aí lembra lá que eu falei da questão do significado, que é muito importante? Porque a Terra tem um significado. O Schopenhauer ele falava muito do mundo como representação e significado. Não é isso? Ele tem um livro escrito sobre isso. Ele reconhecia que o mundo é representação e significado. Se fosse uma coisa aleatória, não teria significado. Por exemplo, quando a gente levanta uma casa, você tem uma finalidade. Aquela casa vai se tornar não só um abrigo físico, ela vai se tornar um lar. Além da finalidade direta física, tem também uma finalidade subjetiva, intrínseca ao entendimento humano. Aquilo é um lar, vai abrigar pessoas, que vai dar segurança, que vai dar conforto, entre outras coisas mais. Se a gente tirar essa parte do significado da existência, o que sobra da existência? Então veja a importância da metafísica, que é buscar o significado por trás dos eventos materiais, quer seja de finalidade, quer seja de significado. Tudo bem até aí? Tá? E é o que a gente busca através da compreensão. O Aristóteles ele tem um sentido mais, vamos dizer assim, um pouco mais pragmático. Por exemplo, quando ele chega na concepção de alma, por exemplo, Aristóteles não se arrisca aqui a dizer que existe uma alma que transcende a materialidade, mas ele aceita a existência da alma, só que ela depende da existência de algo físico. Ele para por aí. E normalmente é o que o cientista faz. Quando ele olha os fenômenos da natureza, ele atribui a isso, faz parte da natureza. A partir daí, não me atrevo a chegar a maiores considerações. O papel da ciência não é esse. O papel da ciência é fazer a leitura dos fenômenos. Agora, as consequências, finalidade e significação é papel da filosofia. Ok? Yes. Por isso que a gente sempre vai mais longe, sempre é mais duvidoso, é questionável, porém, eu entendo que é necessário. Ok? E aí é uma coisa que às vezes a ciência não admite. Muitos conhecimentos científicos começaram através do pensar filosófico. Essa sua observação me fez ficar não com dó, mas ficar assim, sei lá, preocupado com essa sua colega que disse que só acredita na ciência. Então a É, fronteira dela de vivência vai virar um tédio. A hora que parar no que a ciência mostra, meu Deus, morreu a pessoa em si, entre aspas. e aí o que vocês até comentaram aí nos comentários, de que há um desenvolvimento no sentido de
buscar não só as coisas físicas, mas aquilo que está além, está se tornando uma coisa premente, né? Não foi isso que foi comentado aí entre vocês? Quer dizer, há todo um movimento nesse sentido. O ser humano não dá para ser considerado somente por processos biológicos. Ele é muito mais que isso. E aí, então, a necessidade de tratar o ser humano como um todo, como algo que é subjetivo, que vai além dos processos biológicos, né? E acho que, então, há um movimento, sim, e acho que ele vai cada vez tomar mais corpo, de forma que, em um determinado momento, vai haver a quebra de paradigma. Tá? Na filosofia, Henri Bergson é aquele que vai fazer o maior, que eu entendo, mais profundo que tem sobre isso. Sobre essa questão do que é o ser humano, do que estamos aqui. O Henri Bergson é até uma literatura muito difícil de compreender, mas a essência dele é reconhecer esse outro lado, que está por trás dos fenômenos. Existe algo que é essa duração, esse algo que coordena os fenômenos, ok? Para dar significado para as coisas que existem. Coloquei um slide a mais, antes da gente avançar no conteúdo da apostila, que é esse daí que eu já comentei na aula de Kant, porque foi comentado da gaiola kantiana, ou jaula kantiana, que é um entendimento errôneo que se tem de que Kant matou a metafísica. Não, não. Kant ele só diz o seguinte, ele definiu o que é possível conhecer em termos científicos, que é quando o fenômeno se apresenta. A coisa em si, que estaria no campo das essências, essa a gente não tem conhecimento direto. Então, a metafísica é possível através só do pensar filosófico, mas em termos de ciência, ainda não. Mas não quer dizer com isso que ele estava invalidando a metafísica. Tanto que ele mesmo tratou da metafísica. Ele estava querendo era só corrigir os limites, ok? Aí esse texto que está aí, que eu coloquei no slide para vocês, ele vai falar isso, ó. Pelo contrário, Kant deu nova vida à metafísica. E é uma resposta a David Hume, que o empirismo vigia na época. Quer dizer, o empirismo estava tão forte que esse David Hume veio falar o seguinte: causalidade não existe. O que existe é hábito, somente isso. Porque a gente vê o sol nascer de um lado e se pôr do outro, a gente acha que ele vai sempre nascer e se pôr do outro. Mas ele está lá. Não há uma causalidade intrínseca nisso. Ok? E aí, então, o Kant falou, poxa, mas como assim? E o conhecimento científico, as leis? Porque existe uma lei que define a órbita solar em torno da Terra e tudo mais. E aí? Isso é só hábito? Não, não pode ser. Na verdade, o empirismo radical de David Hume ele lançou uma dúvida. Ele provocou. E isso ele conseguiu provocar. Agora, a gente pode olhar a natureza e falar assim, a natureza é assim mesmo. Tem pássaros, tem animais, tem o homem. O homem é meio parecido com os animais. Não vejo tanta diferença assim. Isso talvez seja por acaso. A gente não precisa buscar causalidade em tudo isso. Só que na medida que a gente aceitar isso, a gente para a investigação. Porque a gente quer saber qual a diferença do homem e do animal. O que o homem tem que o animal não tem? E por que ele tem essas coisas que o animal não tem? Pensamento abstrato. Né? A capacidade nossa de pensamento abstrato é a coisa mais admirável que o ser humano tem. Capacidade nossa de atingir outras concepções, universo, microcosmo e tudo mais, é através do pensamento abstrato. Isso que faz a grande diferença. Então, senão a gente para a investigação.
Então, esse muro que o Rumi colocou, o Kant procurou derrubar, ok? E aí, então, se vocês olharem aí no slide, tem vários livros do Kant tratando de metafísica. Se ele condenasse a metafísica, por que ele ia criar o livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a Crítica da Razão Prática, que trata de vários entes metafísicos, os progressos da metafísica, prolegômenos a toda a metafísica futura? Então, na verdade, ele veio corrigir e melhorar. É isso, ok? A jaula kantiana não existe. É um mito, no meu entendimento. Pode falar, Patrícia. Joelma, né? Desculpa. É interessante, né, a gente discutir isso, porque, na verdade, a gente só discute algo porque a gente está aprendendo, porque a gente nasce limpo, vamos dizer assim. Se nós nascemos limpos, né, sem conhecimento, puros, enfim, como que esses caras, né, conseguiram chegar a esse conhecimento? Kant, vamos começar desde lá de trás, enfim, né? A maioria dos filósofos trouxe pensamentos que mudou, né, a nossa humanidade. Tem os que nós conhecemos, que sobressaíram, mas tem outros que não sobressaíram tanto, mas que fizeram parte dessa mudança. O cientista, como Einstein, enfim, como que eles aprenderam isso? Como que eles conseguiram fazer isso? Entra na metafísica, porque eu acredito que se Deus dotasse eles de uma inteligência melhor do que outros, então a gente estaria errado no julgamento de Deus, porque Deus não seria justo. Então, aí está uma parte que a gente acredita, que eu acho que eles já vinham com esse conhecimento para mudar a nossa humanidade, né? Eu estava lendo a Gênesis e eu comecei a entender um pouco melhor, né, esse aspecto. E quando a gente está discutindo esse negócio de metafísica, essa coisa, me veio à tona isso, né? Isso me agora, esse momento, você falando de Gandhi, como que Gandhi chegou a toda essa conclusão aí? De onde que ele aprendeu isso? Ah, mas alguém ensinou. Não, ele tinha uma mente aprimorada, mas da onde? É metafísica, porque como é que você explica isso? Como é que você explica esses grandes gênios que nós tivemos no passado e temos agora? Não tem explicação para uma série de situações, né? A não ser que é um espírito evoluído. Então, voltamos naquilo novamente. Eu acredito que a física quântica, que está aí agora, e outras que virão, vão provar isso. Perfeito. Muito bom, Joel. Aqui eu não vou ler tudo para vocês, para não tomar mais tempo. Depois vocês dão uma lidinha nessa questão, né? Mas fique claro isso. Então vamos para a definição, né? 9.2, quem poderia ler? O que é metafísica? Quem poderia? Quem tiver com mais sono é o melhor candidato, porque é bom para acabar com sono. A metafísica é a investigação filosófica que gira em torno da pergunta: o que é? É a pesquisa dos pensamentos abstratos. É a disciplina filosófica que trata de entidades situadas além das coisas físicas, isto é, do inteligível. Trata igualmente da origem, essência e finalidade do homem e do homem dentro do mundo. A pergunta clássica da metafísica é: o que é tal coisa? Essa pergunta, porém, tem dois sentidos. O é, no sentido de existir, e é, no sentido de qual é a essência daquela coisa. Assim, a existência e a essência são os principais temas da metafísica. Ela investiga os fundamentos, os princípios e as causas de todas as coisas e o ser íntimo de todas as coisas, indagando assim por que existem e por que são o que são. Adiantamos, sem no momento entrar em maiores detalhes, que podemos classificar os filósofos em essencialistas e existencialistas, conforme se ocupem da essência ou da existência. A história da metafísica foi marcada enormemente pelo filósofo David Hume, pelo fato dele não reconhecer esse campo da filosofia. Assim, a história da metafísica pode ser dividida em três períodos. O primeiro período, que vai de Platão e Aristóteles até Hume. O segundo período, que vai de Kant, contemporâneo e polemizador de Hume, até Russell.
o terceiro período do século XX, a partir dos anos 20, que seria metafísica ou ontologia contemporânea. Ok, obrigado, Marcelo. Bom, acho que aí não ficou muita dúvida, né? Tranquilo aí? Alguma dúvida nesse texto? A Marcelo, questão do Rumo eu já tinha antecipado aí para vocês. Ok? Só a questão para ilustrar assim para vocês, para ficar bem claro, vamos fazer aqui um exercício dialético. Jean-Paul Sartre vem e define que a existência precede a essência. O que ele está dizendo? que o cérebro veio antes da mente. Isso. O ser existe e depois ele se autodefine na vida. Agora o espírito também vai falar, não, o Sartre, a essência precede a existência. Aí o Sartre vai falar assim para a gente, mas como? Com que evidência você acredita nisso? Aí a gente vai entrar até num dilema, porque nós vamos colocar coisas que fazem parte do nosso conhecimento, do qual ele não aceita. Então já tem uma questão assim meio que emocional, né? Eu já não compartilho dessas ideias. Agora, o Kardec é aquele cara que era como o Sartre. Mas, de repente, ele viu coisas que mexeram com ele. Em vez dele negar, o que ele fez? Quero ver se é possível. Na hora que demonstrar que uma mesa se comunica realmente, aí eu vou passar a olhar essa história de forma diferente. Então, ele se abriu às evidências. E, a partir daí, ele chegou à conclusão que nós temos, que a essência precede a existência. Porque ele foi lidar diretamente com os espíritos. E aí, gente, é uma questão muito interessante, porque quando a gente pensa no espírito, ele sendo essa essência, ele é a coisa em si lá que o Kant fala que a gente não tem acesso. Só podemos postular pela razão, filosoficamente. Agora, no tempo de Kardec, o que aconteceu? Os espíritos se debruçaram sobre o mundo. Então, aquilo que estava lá no campo das coisas em si inacessíveis se tornaram acessíveis no mundo, provocando toda uma sociedade da época que ficou dividida com relação àqueles fenômenos. Uns aceitando, outros não, uns contestando, e outros mudando a sua forma de ver o mundo e a existência, através desse algo que estava lá, mas que se fez tangível, acessível, se tornou fenômeno no mundo, para ser comprovado. Então, os cientistas que tiveram contato direto, participaram dos fenômenos, investigaram, esses chegaram a certezas. Nós ficamos naquele exercício da história, né? Não dá para os espíritos ficar se manifestando o tempo todo para provar para todo mundo da humanidade. Então, nós temos que buscar os registros e estudar, compreender e ver a veracidade daquilo que aconteceu naquela época. E aí, então, existe uma predisposição do espírito. O Kardec ele era um cético moderado. E o ceticismo dele moderado, ele não era negacionista, fez com que ele chegasse a uma compreensão do espírito. Pode falar, Joel. Eu queria entender um pouco, tipo assim, isso tudo nós estamos discutindo, né, entrando, né, na doutrina, né, e o Kardec, agora que você colocou, que ele provou por A mais B tudo aquilo. Hoje em dia, de lá para cá, houve, assim, muitas dificuldades, muita descrença, né? Hoje tem um movimento, né, voltado, mas ainda há muito discreto, né?
mesmo tendo, você já estava vendo um documentário que lá nos Estados Unidos é, tem determinados setores policiais que eles usam muito pessoas médiums para descobrir crime que eles não conseguem descobrir. E a pessoa consegue descobrir, é assim, maravilhoso, assim, é uma coisa assim, inacreditável. Entre outros fatos que nós temos, né, aqui no Brasil, enfim, por aí afora. Mas porque é tão difícil, né, a pessoa, assim, para a sociedade aceitar isso? Acho que a igreja, você acha assim que teve naquela época, eu acredito que sim, um grande movimento, né, a contra, que eu acho que favoreceu muito, que a igreja sempre controlou. Mas hoje em dia, por que que é tão difícil as pessoas, né, ver coisas assim, né? Que essas experiências, que essas coisas, tudo que está acontecendo hoje. Por que que é tão difícil as pessoas aceitarem? Às vezes eu não entendo isso. Então, Joelma, eu tenho um livro aqui, que é de um biólogo, e ele trata essa questão da reencarnação. Então, ele mistura ali ciência e espiritualidade ao longo do livro, trazendo uma série de evidências, traz os trabalhos de Ian Stevenson, Banerjee, inúmeros outros. Ele amontoa evidências ao longo do livro inteiro. Quando chega no final do livro, ele faz essa pergunta. Fala assim, ó, a reencarnação, apesar de a gente ter tantos casos, né, como a gente vê no YouTube, de pessoas que lembram e tudo mais, além de tudo que ele apontou dentro do livro, ele se pergunta, por que é tão difícil aceitá-la? E aí a resposta, acho que vale para o que você está colocando também, porque isso mudaria muito as coisas. E algo tão impactante que muda as coisas não vai ser aceito facilmente. Não vai ser aceito. Vai ser um processo longo e árduo, porque aí não é a questão mais nem de... que fica claro no livro, não é a questão mais de conceitos ou de evidências. Já existem muitas. Existe uma predisposição do espírito de não aceitar, porque isso vai fazer uma mudança radical na existência, na forma como nós encaramos a vida. Marcelo, acho que tinha levantado a mão. Eu tinha levantado a mão assim para falar da questão, por exemplo, do existencialismo, né? E, por exemplo, quem está na questão do existencialismo pode até questionar. O mesmo Kardec, se ele fosse um existencialista ferrenho, ele poderia dizer que o espírito que se manifestou ali, estou aqui fazendo uma hipótese, tá? O espírito que se manifestou na mesa, ele não veio antes. Na verdade, ele é fruto, né, do corpo que veio antes e formou esse espírito e depois o corpo morreu e ele ficou vagando e está aí se manifestando. Entendeu? É uma outra linha. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? E essa questão, entendeu, Ricardo? A questão que eu Entendi. quero dizer. E essa questão, por exemplo, quando fala de tão difícil de acreditar, é coisa que a gente está vendo hoje em diversos aspectos da sociedade, coisas às vezes comprovadas, e as pessoas teimam em não aceitar uma determinada visão. Não precisa ir tão longe na metafísica, mas às vezes são coisas que você tem crenças aqui, você vê evidências e mesmo assim não acredita. Muitas vezes o psicólogo vai dizer que são comportamentos do tipo viés de confirmação. A gente só aceita as evidências que nos favorecem as nossas crenças, né? Então isso aí tem muito disso também do comportamento da sociedade também. Agora, que uma quebra de estrutura nesse nível, né, da reencarnação, você quebra uma estrutura de uma grande parte do mundo aí, né? Sim. Então, assim, o viés de confirmação vai vir pesado, eu penso É. assim. Mas eu Perfeito. também já vi, Ricardo, que em alguns lugares, que alguns colocam que tudo isso que discutimos é produção da própria mente do ser humano. Sim, sim. Essa é a principal crítica à metafísica, né? O Nietzsche ele falava, né, castelos de areias no ar.
teias de aranha, né? Então, assim, como é que a gente sabe que esse conhecimento... aí eu entendo assim, se Deus quisesse que esse mundo espiritual fosse algo factual, ele faria. Aí eu estou lá com o Pascal, que Deus faz algumas coisas assim, na obscuridade, né? E que assim não são suficientemente claras para quem quer ver e suficientemente escuras para aqueles que não querem. Ok? Aí exige de nós um posicionamento. Que caminho você quer seguir? Eu acho que a gente tem que ter humildade intelectual de reconhecer isso. Tudo bem, ainda não posso colocar isso como algo a ser provado. Porque quando alguém chega e fala para você, você prova então essa questão do espírito para mim. Humildade intelectual, não, não posso provar. Não tem como. Mas eu posso te dar argumentos para você pensar a respeito. Essa é a postura intelectual correta nossa. É que tem muitas vezes que algumas pessoas que vão longe e querem atirar isso na cara das pessoas. Como é que você ainda não consegue conceber o espírito, não sei o quê e tal? Aí já é a vaidade, né? Ricardo, e assim, a própria Bíblia, né, a passagem de Jesus, deixa em aberto certas coisas. Vejam aqueles que têm olhos para ver. E outra Isso, coisa, quando ele fala em relação ao Tomé, aquele lá acreditou e não precisou ver. Né? Felizes daqueles que isso. não tiveram evidência. É. É a coisa do Deus escondido, né? Deus abscônditos, né? Já é uma premissa do espiritualismo ou das religiões, né? Que é um universo oculto a ser investigado. É premissa. Aí você tem que estar à disposição sua. Não? É aquilo que o Pascal incentivava. Faça esse salto de fé. Faça essa aposta. E aí fica por conta de cada um. Pode falar, né? Eu ia levantar a mão, mas a colocação da Joelma reforçou mais ainda a minha vontade de erguer a mão. Ou seja, quando a Joelma fala que, apesar de todas essa evolução do espiritismo, as pessoas, várias pessoas, sobretudo às vezes de pensamento religioso diferente, acham que é produto da nossa mente. Pois bem, nós, seres humanos, temos muitas dificuldades, a gente até aceita o inteligível. Vou dar um exemplo banal. O saci pererê é um substantivo abstrato inteligível. A gente acredita por ser inteligível e configura na mente o que é um saci pererê, falta-lhe uma perna, etc. Mas a gente não acredita porque não é visível, vamos dizer assim. É tão verdade que São Tomé só acredita no que vê. É tão verdade que o próprio texto que o Marcelo leu aí, olha, no primeiro parágrafo, olha, acompanhe por gentileza. Falando da metafísica, no primeiro parágrafo aí que está na tela, é a disciplina filosófica que trata de entidades situadas além das coisas físicas, isto é, do inteligível, não é? Pois bem, no nosso livro está do invisível. Houve talvez aí uma falha de dedo intencional, mas que corrobora essa tese nossa. No nosso livro, ele estuda o invisível, que é uma coisa que é inteligível, mas você não vê, por isso da dificuldade da crença. A pessoa precisa do inteligível e do visível. Outro exemplo banal que eu cito é o próprio WhatsApp. É o próprio trabalho que nós temos aqui, vendo tete a tete, não estamos nos abraçando, nos vendo, nos cheirando, vamos dizer assim, certo? Mesmo que passemos perfume, mas antes do advento do Wi-Fi, da internet, do WhatsApp, a essência, o que que era? Era a nossa vontade de ver as pessoas, de comunicar. Eu quero conversar com você, mas quero te ver. Esta é a essência. E aqui o recurso de nós termos à nossa frente cada silhueta de um de nós é apenas uma consequência existencial da essência que é o nosso querer. Eu penso assim. Muito bom, Ireia. Eu não sei se aqui no meu slide está inteligível também. Eu vou dar uma pesquisada. Pode ser que teve algumas correções de uma edição para outra e a minha esteja desatualizada. Tá bom? Eu fiz um Bom, copy-paste aí do Word do curso. Pode falar, Ricardo, Marcelo. só um parênteses.
Não sei porque o Abelardo não está falando, porque ele tem cada coisa aqui escrita no chat bacana, entendeu? Ele está falando aqui, por exemplo, do. Certa vez Jesus falou, estou olhando você, tá, Abelardo? Já que você não fala, eu vou falar por você aqui. Certa vez Jesus falou que muito havia a dizer, mas as pessoas ainda não estavam preparadas para o fim. Não exatamente desse jeito. Assim, observamos que ainda hoje ocorre o mesmo. Então, é a evolução intelectual e espiritual que possibilita a quebra dois, quebra dois, quebra dois paradigmas que estabelecem como devemos pensar, entender e agir. E isso até hoje mediante o princípio por meio do medo que quando serve para o saber. Vai fazer Legal. Eu não isso. estou vendo o chat aqui, está meio fechado no chat, por causa do Eu slide. gostei. Ele está Bacana. dizendo que está sem áudio e sem vídeo, né? Por isso que ele está pelo chat. Ok. Então vamos lá, vamos para o próximo. Bacana a contribuição do Abelardo, então. Tinha mais um texto aí do. Mas vamos direto para o 9.3, Nascimento da Metafísica, quem poderia? Eu posso ler. Por favor, Patrícia. O nascimento da metafísica. O termo metafísica foi usado pela primeira vez por Andrônico de Rhodes por volta de 50 anos antes de Cristo. Ele recolheu e classificou as obras de Aristóteles, que ficaram por muito tempo dispersas e perdidas. Aristóteles, em vez de metafísica, usava a denominação filosofia primeira. Andrônico, porém, ao classificar as obras aristotélicas, colocou a filosofia primeira depois da physis, que era o estudo das substâncias componentes do mundo físico, por isso metafísica. De qualquer forma, nada impediu que esse depois, puramente espacial, fosse considerado além, no sentido de tratarem de assuntos que transcendem a física, que estão além dela por ultrapassar o conhecimento do mundo sensível. A filosofia primeira não é a primeira na ordem do conhecer, já que partimos do conhecimento sensível, mas a que busca as causas mais universais e, portanto, mais distantes dos sentidos, e que são fundamentais na ordem real. A metafísica fornece conceitos ligados ao objeto, tais como identidade, oposição, diferença, gênero, espécie, tudo parte, perfeição, unidade, necessidade, realidade. É nesse sentido que a metafísica consiste em examinar o ser e suas propriedades. Ok, obrigado, Patrícia. Então, aí a filosofia primeira, né, é a filosofia dos primeiros princípios, né? Então, você sai da investigação aí já no método indutivo, que é olhar uma flor, por exemplo, fazer uma investigação da flor, ampliando esse entendimento até chegar nos primeiros princípios, ok? E vai, então, procurar então uma lei geral, universal, que atenda e possa explicar a existência daquela flor, por exemplo, ok? Então, você sai do âmbito material, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega uma hora que as explicações já começam a chegar nesses princípios que não são exatamente as coisas físicas, mas algo que explica a natureza das coisas físicas. As leis, por exemplo, as leis da física, elas são algo, a gravidade, por exemplo, entre outras coisas, que explicam a formação dos objetos, das coisas. Ok? Você parte, então, da existência do objeto até chegar a esse conceito geral de lei que nós temos nas ciências. E aí, então, a metafísica vai questionar, por exemplo, a existência das leis. Essas leis são apropriadas, porque são tão regulares, porque elas são apropriadas a cada evento, e por aí vai.
essa abstração ela pode ir a níveis como a gente, por exemplo, faz com o universo. O universo é movimento. Algo movimentou. As galáxias se movimentam. Constelação. Está tudo se expandindo. Se expande, um dia teve, num determinado momento, contraído. Se ele estava contraído, ele estava num único lugar. Se ele estava num único lugar, o que fez esse primeiro movimento que fez com que a coisa se expandisse? Ok? Veja o grau de abstração que a gente consegue fazer. Estamos mirando lá no início do universo. Ok? Procurando o princípio das coisas. E aí é o objetivo, então, da filosofia primeira. 9.4, a metafísica de Aristóteles e os conceitos metafísicos. Eu vou pular esse slide, tá, gente? Eu vou pedir para vocês lerem aí, porque é muito do que a gente já falou, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, lembra que eu citei potenciato, né? Ele vai falar em potenciato nesse slide, que é um conceito muito importante. É bom a gente conhecer bem o conceito de potenciato, porque tem a ver com a nossa existência, tudo é movimento. Então, a semente é uma árvore em potencial, e a gente entender esse mistério, né? Por que na semente você tem ali no código genético dela, na sua formação celular, toda uma característica do que ela será no futuro. Né? Um projeto que está inserido dentro da semente, que um dia vai eclodir e no tempo ele vai acontecer. Interessante, né? Fazer essa perquisição, né? Como é que é essa natureza? Impressionante isso. Eu considero isso impressionante. Né? Como é que é esse código que aí dentro está dentro da semente, que garante que ela vai ser uma planta, alguma coisa, né? Que tem ali também seu lugar na nossa natureza. Vamos para a metafísica cristã e clássica. Quem poderia ler? Crise da metafísica. A metafísica. Vai lá, Vanderlei. Tá bom. Isso, Vanderlei. A metafísica cristã e a clássica. A crise da metafísica. O cristianismo trazia no seu bojo a evangelização dos povos gentios. Tinha o objetivo de converter não cristãos e tornar-se uma religião universal. A conversão dos intelectuais gregos e romanos leva ao surgimento de uma metafísica cristã. Essa metafísica foi uma mescla com o neoplatonismo, estoicismo e gnosticismo. Embora a metafísica cristã seja uma reelaboração da metafísica grega, muitas ideias gregas não podiam ser aceitas pelo cristianismo. Assim, para os gregos, o mundo era eterno, sem começo e nem fim. E para os cristãos, o mundo foi criado e terminará com o juízo final. 2. Para os gregos, a divindade era uma força cósmica, racional e impessoal, e para os cristãos, Deus é pessoal, trino e uno. 3. Para os gregos, o conhecimento era uma atividade do intelecto, e para os cristãos, a razão humana é imperfeita e incapaz de sozinha alcançar a verdade. Após a decadência do mundo grego e a decadência do Império Romano, mais e mais se firma a metafísica cristã. Ao chegar ao século XIII e depois com a escolástica, surgem as verdades da razão e as verdades da fé, e esta passa a subjugar aquela nas ocasiões de confronto. A partir dos séculos XVI e XVII, o pensamento ocidental começa a sofrer uma mudança considerável, que irá manifestar-se na metafísica. Os intelectuais começam a rejeitar a autoridade religiosa da Igreja e as verdades de fé,
são desvinculadas das verdades de razão, promovendo assim a incompatibilidade entre elas e acarretando uma separação de sorte que a religião e a filosofia passam a seguir seus próprios caminhos. A intolerância do poder religioso se manifesta através da Inquisição e do Santo Ofício, criado pela Igreja Católica, tentando dessa forma subjugar o levante da razão através das novas ciências e da filosofia. Surgem os racionalistas, os empiristas, os heliocentristas, o panteísmo de Spinoza, reelaborando assim toda a metafísica classificada agora como sendo a metafísica clássica. Ok, obrigado, Vanderlei. Então, aí é aquele movimento pendular, né? Que a gente conhece ao longo da história. Então, assim, de uma certa forma, foi necessária a ruptura, porque havia um encarceramento dogmático do conhecimento, que era feito pela igreja. Então, a filosofia estava encarcerada pela igreja. Aí então veio o iluminismo, aí então vem as verdades da razão, questionar as verdades da fé. Só que também houve o quê? A gente superestimou o poder da razão. E agora a gente está entendendo isso. Então o movimento pendular continua. Nós estamos querendo achar o equilíbrio entre os dois mundos. É o que a doutrina espírita procura fazer. O equilíbrio entre razão e fé. Ok? Elmo, você levantou a mão? Pode falar. O Abelardo ele fez a seguinte pergunta: qual o entendimento que temos sobre um Deus trino e uno? Uhum. Pergunta sem resposta. Só estou transmitindo a pergunta dele. Achei interessante também a pergunta dele. Posso fazer uma colocação? Eu penso que esse período que colocou, né, que está aqui para a gente, o início, né, os primeiros, vamos dizer assim, o cristianismo primitivo, eu acho que se perdeu a essência, né? Após o Império Romano transformar o cristianismo numa instituição, perdeu a essência. E, na verdade, eles não estavam preocupados com o que realmente que Jesus tinha ensinado, por que Jesus veio. Eles estavam preocupados com os seguidores. E como seguidores primeiros cristãos, eles tinham uma fé inabalável, a gente sabe que, nossa, é uma coisa até ruim até da gente ler, da gente ver, a gente se colocar naquela época, porque é uma coisa inacreditável a fé que eles tinham, né? E assim, com certeza, isso o Império Romano tinha muito a ganhar. E foi no Concílio de Nicéia, 300 anos, né? Acho que no século III para o século IV, que surgiu, né? Que veio o povo lá, falou os impérios lá, que trazer o Deus Trino, né? Aí eles trouxeram. Mas, na verdade, eu acho que o cristianismo primitivo, eu penso que tem um pouco a ver com o que a gente está tentando hoje, que o Espiritismo está tentando resgatar. Que eu acho que é isso que me chamou a atenção, é isso que me cabe hoje. Porque nesse período, eu acho que o Império Romano fez se perder um pouco, né? Então, eles foram misturando muitas crenças, muitos hábitos, né? Eu acho que um pouco de judaísmo, um pouco dos costumes, né, pagãos, um pouco dos costumes gregos, enfim. E ali foi aderindo as pessoas, né? E hoje temos esse cristianismo que está no mundo inteiro, mas que cristianismo é esse? Na época, né, o judaísmo a gente tem muito que colocar, né? Como Jesus falou, segue o que eles falam, mas não segue o que eles fazem, porque a gente sabe que o judaísmo, né, tinha uma coisa, era uma coisa, e até hoje, né, nós temos nosso colega judeu aqui, como que era firme, né, a crença deles, mas naquela época a vivência era outra, né, eles falavam ou não faziam, então é uma fala de Jesus que hoje eu entendo muito bem o que ele quis dizer na época, e hoje, né, cá entre nós, hoje temos instituições maravilhosas, né, do judaísmo aí que fazem coisas extraordinárias que lá naquele período não existiam. Mas eu penso que foi criado, esse Deus Uno foi criado, né? Né? Coloca esse Deus Trino Triuno. aí, foi criado pelo Império. Deus triuno. Se me permite complementar as palavras da Joelma,
Na realidade, o cristianismo de hoje, ele foi muito contaminado pelas ideias de Constantino, em 590. Até aquele ano, o cristianismo era um. A partir de 590, você vê que o cristianismo muda, né? E aí os elementos pagãos, porque ele era e continuava sendo pagão, embora ele admitia que havia aceitado Cristo e mudado sua vida, na realidade ele não mudou nada. Ele só introduziu dentro do cristianismo os elementos pagãos que até hoje tem. Então, por isso que o cristianismo de hoje ele não pode nem ser comparado com o cristianismo primitivo ou o cristianismo dos primeiros cristãos, porque é totalmente diferente. São duas coisas, água e óleo, bem diferente. Ok. Marcelo, parece que ergueu a mão. Marcelo está meio, uma entidade meio etérea ali. Tá meio espírito aí. Ele está meio ali surgindo, aparecendo, né? O áudio, o áudio. Opa, assim, o Deus que aqui ela faz, eu vou me arriscar aqui a dar a minha resposta, tá? A minha concepção de Deus que satisfaz a esse critério aí da Trindade, que é o Deus de Spinoza. Eu não estou entendendo o som do Marcelo. Está cortando um pouco, Marcelo. Eu queria dizer assim que para mim o Deus de Spinoza é o que satisfaz essa condição. Mas vamos pensar assim, né? Quando a gente pensa em Jesus, que Jesus nos trouxe, pensando assim na filosofia, Jesus está mais próximo de Sócrates. Ele falou aquilo que era essencial para a gente viver, para a gente. Não entrou muito nas questões filosóficas, metafísicas. Jesus ele não se preocupou muito com esse aspecto. Ele queria ver a vivência cristã. A vivência cristã era o essencial. Ok? Chega num determinado momento que Jesus vai falar assim, ó, muitas coisas eu vos gostaria de falar, vós, porém, não as podereis suportar. Quer dizer, ele gostaria de explicar muito mais coisa, falar de questões até mais profundas e filosóficas, mas ele sabia que o essencial ele já estava trazendo, que era suficiente, né, dentro do processo de, vamos dizer assim, de redenção do espírito, né, de evangelização, de espiritualização do ser. Agora, ele sabe também que o ser humano vai fazer perguntas. Então ele fala, ó, porém, apesar de agora eu não poder dizer tudo que eu gostaria, e vocês não têm compreensão, não têm condição de compreender, no futuro eu vos enviarei um consolador que virá esclarecer todas as coisas. Então ele sabe que o ser humano vai continuar indagando e vai ter necessidade de respostas. E na medida que ele não encontra, ele cai na descrença. Então, assim, muitas pessoas precisam ainda dessas respostas. Essa questão da verdade ela é muito isso, né? A gente quer aceitar algo se a gente entende que aquilo é compatível com aquilo que nós entendemos como verdadeiro. Mas eu tenho dúvidas. E as dúvidas, então, estacionam. Aí eu preciso, então, fazer indagações, procurar respostas, e ainda bem que é assim, porque isso nos motiva, isso nos faz crescer,
Então, na medida em que eu encontro algumas respostas, é como um quebra-cabeça que eu vou montando e melhorando a minha verdade. Ok? E aí o entendimento das questões espirituais é que eu entendo que Jesus entende assim, ó, a revelação é progressiva. Ela vai vir de acordo com a minha capacidade de entendimento da mesma. Então, num determinado momento, vai ter essa figura do Consolador. Eu entendo que não é uma figura única, são inúmeros os consoladores que trazem respostas para os nossos anseios, para as nossas dúvidas, ao longo do tempo e da história. A doutrina espírita se configura também como um consolador. Mas, para mim, no meu entendimento, houveram outros, como Lutero, como haverão outros no futuro. Ok? Esse é o meu modo de ver. Nós temos o nosso papel na história, como outros terão, e isso é um motor contínuo, constante, porque a razão humana vai sempre se amplificar e vai fazer novas indagações, novas perguntas, que né, necessitarão de novas respostas. Quando você fala consolador, né, é essa figura que te dá o conforto, né, com essas indagações, né? É o esclarecimento que consola. Conforto ali para aquela situação. Nós precisamos disso, né? Diante dos fatos da vida, a gente sempre precisa de uma palavra, de um esclarecimento que nos console, diante de uma doença, diante de uma perda familiar, o espanto que a vida nos traz, por exemplo, com a guerra, o que está acontecendo, a gente fica ali aturdido. Então, Eu achei sempre interessante quando você traz essa questão de múltiplos, você faz essa questão de múltiplos consoladores, a gente tem que ter, inclusive, a tolerância, né, com a fé dos outros, né, que dão o conforto, vão dar o conforto de acordo com a sua necessidade, né, seu grau evolutivo, a necessidade. Eu acho bacana. Perfeito, Marcelo. Muito bom. Então, vamos para o próximo. Ontologia. Aí acho que a gente fecha bem o conteúdo. Tem mais alguma coisinha que vai ficar, mas vamos só ler sobre a ontologia para a gente encerrar a aula de hoje. Vai ficar faltando aí alguns itens, mas eu acredito que a gente explorou bastante esse assunto, foi muito enriquecedor. Quem pode ler a ontologia 9.6? Quem poderia? Acho que alguém tinha levantado a mão. A ontologia, principalmente no século XVII, que surgiu o termo ontologia. Foi criado pelo filósofo alemão Jacobus Thomasius, que considerou a palavra mais correta para designar os estudos da metafísica ou da filosofia das causas primeiras. Ontologia significa o estudo ou conhecimento do ser, dos entes ou das coisas como são em si mesmas, reais e verdadeiras. A metafísica é aquilo que é, condição, fundamento de tudo que existe e tudo que se pode ser conhecido. Assim, o ser significa espírito e ente seria o corpo. Já a existência é a vida e a essência da alma. Foi depois do século XIX que o termo ontologia veio prevalecendo ao uso do termo da metafísica, pois, enquanto aquela visa a busca da essência do objeto do conhecimento, a metafísica está inconscientemente vinculada à ideia do divino da causa primeira. Ok, muito bom, Elmo. Então, vejam bem que a ontologia é uma palavra que surge depois, que vai tratar do ser, dos entes, e ela foi preferida pela contemporaneidade, pela modernidade, até por uma questão que ela deixa de lado os objetos da fé. Então, vai tratar mais do ser mesmo, daquilo que está no mundo.
ok? Aí, então, é essa partição que a gente conhece. Quando vai se falar de Deus, causas primeiras, entre outras coisas, a ideia do divino, o espírito, seria algo de uma outra instância. Por isso que a ontologia acaba prevalecendo na filosofia contemporânea. Mas a metafísica é muito mais que ontologia. Olha aí para vocês verem o que é ontologia, o que é a metafísica. Se vocês olharem nesse quadradinho aí amarelo, está lá, ó, filosofia, disciplina da filosofia, ética, lógica, epistemologia e metafísica. Dentro da metafísica geral, a ontologia. Na metafísica especial, temos a cosmologia, a psicologia e a teologia. Então, a ontologia é uma das disciplinas da metafísica. Ok? Porque ela trata do ser e dos entes com perguntas assim que a metafísica vai mais além, quando ela fala da liberdade, de Deus, está tratando outros objetos metafísicos que não propriamente o ser, aquilo que está no mundo. Ok? Entre inúmeras outras coisas. Aqui, ó, o que é linguagem, o que é trabalho, religião, arte. A metafísica está tratando tudo isso. Né? O que é o belo? O belo ele não é um ente, ele não é um ser, mas é uma categoria metafísica. E cabe todo um estudo sobre o belo. Quando eu penso no belo, e a natureza produz o belo, eu entendo que o belo conspira contra o acaso. Não é? O belo conspira contra a ideia do acaso. Se a gente for fazer uma exploração, o Kant fez a estesia do belo uma coisa magnífica. Ok? Então está aí para a gente pensar e ver essas coisas. Ok? Então, esse slide vai estar com vocês também. O próximo é o cientificismo, o dogmatismo científico. A parábola da caixa do Ricardo Mello está aí para vocês. Nem tudo o que existe está dentro da caixa, né? Tem muita coisa fora. Constatação da realidade. Filosofia espírita é legítima herdeira metafísica, nós já falamos sobre isso, né? Nós somos herdeiros de Platão, metafísicos por excelência. Fica aí para vocês darem uma lida em casa, tá bom? Para não me alongar mais, tá bom? Então, aqui é uma frase que eu gosto: ó, o ser humano está no ápice da escala espírita existencial. Acima dele, os que superaram o domínio da matéria. A essência do espírito é indestrutível, individualizada e infinita, atualizando constantemente as potencialidades do princípio inteligente. É uma criação de Deus para fins angélicos, para o nosso atual entendimento. Aí, Patrícia, a pergunta que você fez está aí, ó. Ok? Ontologia e espiritismo, tudo a ver, porque nós tratamos do ser, da essência, que é o espírito. Estamos com Parmênides, com Platão, bem acompanhados, graças a Deus, Kardec e outros. Então, não nos devemos nos envergonhar das nossas investigações metafísicas perante os arroubos, dogmatismos científicos que possam chegar até nós. Tá bom? Vou ler a conclusão, encerrando a aula de hoje. Essa preocupação metafísica de entender o ser em sua essência, bem como suas origens e destino, nasceu da antiguidade e vem até os nossos dias. Cada religião tem sua versão, assim como a ciência. A proposta espírita sobre o ser é uma das mais plausíveis, visto que a existência do espírito e sua imortalidade, comprovada pelas manifestações mediúnicas, nos assegura a continuidade da existência no outro plano. Porém, quanto à origem e o destino, fica a mesma doutrina nas conjecturas filosóficas, porém suportada pelas revelações que nós recebemos da espiritualidade. Tá bom? É isso, gente. Dica de livros aí, ó, Metafísica de Aristóteles, Comentário Metafísica de Tomás de Aquino, além dos que está na bibliografia aí. Tá bom?
muito bom. É uma aula que realmente, uma aula a gente só passa tudo assim, mas levanta muita reflexão, tá bom? Quem gostaria de fazer, então, aí o encerramento para nós? Uma pequena e breve oração de encerramento? Eu tinha falado no início, Isso, e daí você, pode ser. se fosse permitido, né? E parece que deu certo, porque culminou com o nosso tema realmente, quando fala que a gente aprende às vezes mais no silêncio, não é verdade? E eu tinha falado de uma pequena canção, né, que a gente conhece, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse encerramento, para reforçar que a gente é um eterno aprendiz, né, no caminhar dessa vida. E a cançãozinha é essa: Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, pois é morrendo que se vive para a vida eterna. Que seja a missão nossa dessa noite abençoada, que assim seja. Demais, demais. Melhor abraço a todos. Tudo de Boa bom. noite. Obrigado, Iraí. Adorei. Obrigado, gente. Até Obrigado, mais. Maravilhoso. Até a Maria. Obrigado, próxima. Ricardo. Obrigado.